Sou Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, bispo da Diocese de Lorena. Estou aqui contando um pouquinho da minha história no quadro Partilhando. Eu nasci na cidade de Cafelândia, no interior do estado de São Paulo, noroeste do estado. Nasci no dia 23 de outubro de 1957. Dá em torno de 380 quilômetros da cidade de São Paulo. E a cidade de Cafelândia é uma cidade muito católica também, muito participante. Minha família sempre foi católica. Meus avós, eles moravam numa fazenda e eles caminhavam praticamente todos os domingos de charrete, uns 10, 12 quilômetros para chegarem até a cidade, a matriz, para participarem da missa. Meu pai e minha mãe, nós já morávamos ao lado da igreja praticamente. E minha mãe sempre foi de participar na igreja, meu pai também. Minha mãe participava do coral, tinha uma vida ativa ali dentro da paróquia. Eu, com praticamente 4, 5 anos, comecei a participar dos Marianinhos, que era um movimento que tinha para crianças. Depois, com 6, 7 anos praticamente, aí começou a abertura para o movimento dos coroinhas. Aí eu entrei, meus 2 primos, começamos a participar como coroinha lá. Sim, então, sempre brincava de celebrar missa. Quando era criança, a gente se reunia com os meus amigos, minhas amigas ali, os amiguinhos vizinhos, meus primos, era celebrar missa. Então fazia o ritual da missa, distribuía a comunhão, toda aquela situação lá. Então já tinha aquela vontade de ser padre ali, né? Colocávamos os paramentos ali, fazia a celebração. Também o que marcou muito é que de sábado a gente tinha uma reunião começando sempre na Capela do Santíssimo. Todo sábado aquela oração de joelho diante do Santíssimo, aquele monte de criançada lá, todo mundo. Foi um período muito bom, muito bacana. Por volta do ano de 1969, minha família mudou para a cidade de Bauru, uma cidade a 90 quilômetros mais ou menos. Meu pai comprou um caminhão, começou a fazer distribuição de revistas Manchete, depois de bolacha do Shen, tudo aquilo lá, e nós fomos para Bauru. Chegando em Bauru, eu já procurei uma igreja, como minha família também, e comecei a participar na Catedral de Bauru. Na época era isso em 1969. Comecei a participar dos jovens, do grupo de jovens, Padre Hermans, que era o coordenador lá. Naquela época a juventude era um pouquinho complicada, né? Foi a época da liberação sexual, muitos acampamentos que iam hippies lá próximo a Bauru, muita droga, muita prostituição, muita coisa lá, mas eu com os meus amigos assim, nunca me envolvi com nada disso. Mas tinha amigos que gostavam de participar, muita bebedeira, tudo podia. Aí peguei aquela época do cabelo longo, do salto alto, plataforma, a calça larga, tudo aquilo. A gente foi entrando na época, né? Mas sempre me mantive dentro da igreja. Eu acho que isso daí que me ajudou a preservar minha vocação e também eram valores que eu já trazia dos meus avós, dos meus pais e da própria igreja, né? O que é certo, o que é errado. Não faça isso, que você vai colher aquilo que você plantou, tudo isso daí, né? E aí caminhei dessa maneira lá em Bauru. Depois de Bauru, eu já tinha prestado o vestibular para fazer administração na cidade de Jundiaí. Era uma época que a gente tinha muita facilidade para encontrar empregos na época. Só pelo fato de ter passado no vestibular da faculdade, que eram umas 6 vagas por pessoa mais ou menos, 5 empresas já foram, logo no início,
do primeiro semestre, do primeiro mês, foi logo no início mesmo. Não fiquei desempregado mais que 3 meses ali. 5 empresas ofereceram. E era assim, você chegava na empresa e eles falavam, olha, você quer trabalhar em que área? Eu não tinha trabalhado ainda. Tem isso, aquilo, tal. A gente te paga a faculdade, paga a faculdade, tem todos os benefícios. Eu fiz a opção para trabalhar numa multinacional lá. Paga as despesas, tem uma série de benefícios. Se conseguir gente para trabalhar para a gente, também ganha mais uma cesta. Aí eu fiquei trabalhando nessa empresa, tinha um horário tranquilo, era ao lado de casa. Trabalhava das 8 às 17, depois ia para a faculdade, voltava lá pelas 11 da noite. No sábado tinha faculdade o dia todo, das 8 às 16 horas, e porque na faculdade encontrei muitos amigos também, que participavam de uma comunidade próxima de casa. Aí era aquela correria. E no domingo tinha que estudar, tinha a missa da manhã e à tarde tinha trabalho para fazer. Durante esse período que o senhor estava... Sim, estava conversando com a congregação que eu participava ali na paróquia, vendo o seminário de Jundiaí, que foi um seminário que tinha sempre muitas vocações, sempre cheio. 30, 40 seminaristas, que a vocação lá em Jundiaí foi trabalhada há mais de 50 anos atrás, logo após o concílio. Então é uma diocese que tinha muitas vocações. Foi sempre se confirmando. Eu sempre procurava o padre, quando saía com alguma menina, alguma moça, para sair, conversar, interesse de namoro eu deixava bem claro, né? É só passar o tempo porque eu quero ser padre, né? Então, sempre fui muito claro nessa situação. Mas o que eu não queria era entrar no seminário. Eu queria fazer um curso à parte. Eu queria ter feito administração, depois filosofia na PUC e teologia. E lá eu tinha muitos amigos também, que lá em Jundiaí, aí eu comecei a participar do grupo de jovens, a pastoral universitária, na catequese de adultos, na catequese de batismo, e tinha muitos jovens que eu conhecia que também não queriam o seminário, porque o seminário é uma carga muito pesada, né? No seminário você começa muito cedo, deita muito tarde, tem o dever de cumprir as suas obrigações no seminário, na faculdade, tem a pressão da comunidade, tem a pressão da igreja, e eu não queria ter passado por isso daí, eu queria fazer a parte. Teve um ano que o Papa liberou para quem tivesse curso superior, fazer a filosofia interna no seminário e a teologia na faculdade, morando no seminário. Então, a gente ganhava praticamente 4 anos, 3 de filosofia e 1 de propedêutico. E Jundiaí abriu. Aí, quando abriu, nós entramos em 6 nessa situação. Aí nós entramos naquele ano, tivemos a filosofia à tarde e no período da manhã a gente fazia a teologia. Mas foi 1 ano só, aí o Vaticano fechou. Aí não pode, agora tem que ter a filosofia e a teologia. E o seminário é muito difícil, né? É uma estrutura muito pesada. Aí eu até pensei assim, a hora que eu for ordenado, eu não quero nem mais passar aqui na porta do seminário, né? Porque é uma entrega total. Você não tem tempo para nada, né? Não dá nem tempo para pensar direito. Não, o que as pessoas diziam não, você nunca vai ser padre. Todo mundo que eu falava, não, tira isso da cabeça, você nunca vai ser padre. Você está bem entrosado aqui, você tem sua vida já de emprego, já tem sua autonomia, já tinha carro, você nunca vai ser. Para todo mundo, não imagina que você vai ser padre. Então, todo mundo tirava isso da cabeça, né? Mas quando eu conversava com os outros, a gente fala, não, vai ter a hora certa para tudo isso, né? Vamos aguardar o momento aí que deve acontecer. Mas depois, quando eu entrei no seminário, eu estranhei, porque eu consegui levar numa boa o seminário.
Eu, como os outros também que tinham curso superior, a gente estava convivendo com jovens que tinham terminado o ensino médio e tinham entrado para fazer a filosofia, o primeiro curso. Então dá uma diferença de idade muito grande aí, né? Mas a gente conseguia fazer tudo com eles ali no seminário, né? Uma boa convivência. E aí no seminário eu ajudava na parte de transportes, aí tirei a carta de motorista profissional para dirigir o ônibus para 40 e poucos lugares, para a gente ir de manhã até São Paulo, na Lapa, e os da filosofia iam para o Mosteiro de São Bento. Aí eu ia dirigindo, voltava, cada semana a gente intercalava, tinha que cuidar de tudo aquilo lá, e o ambiente foi bom. O problema é o horário mesmo, a liberdade da gente, né? É porque era um ônibus antigo, era o virabrequim ainda, o estofamento do motorista era baixinho desse jeito, o motor era na frente, no tempo do inverno tinha que mexer o óleo lá para ele pegar, e dirigindo lá no Alto da Lapa, a mulherada saía toda da frente. Quando eu chegava com o ônibus, eu já ia jogando o ônibus lá, elas iam abrindo o caminho, chegava muito rápido lá, né? E era aquele ônibus antigo mesmo, que precisava frear bem antes para ele parar, né? Mas graças a Deus nunca aconteceu nada. Aí eu me virava bem lá, nunca sofri acidente, nem causei nenhum acidente, nada. E aí depois mais, no último ano, como aumentou muito a quantidade, aí foi necessário comprar 2 vans que não comportava mais naquele ônibus lá, né? Mas só uma vez lá também interessante, quebrou voltando de São Paulo, furou um pneu, e para trocar aquele pneu, todo seminarista subia em cima da roda, a chave de roda, e não conseguia virar, de tão encravada que ela estava, né? Precisou chamar, vinha um borracheiro até lá, com aquelas máquinas lá que eles tinham, que eram automáticas para tirar tudo aquilo. Mas era tudo festa, né? A gente aprende bastante também, né? Com tudo isso daí, também amadurece, e quem convive com a gente também amadurece. Isto. Exatamente, foi no dia 12, então quando nós começamos o 4º ano de teologia, aí o bispo já falou, vamos marcar a ordenação diaconal. Aí nós marcamos a ordenação com os demais, né, da minha turma, para agosto, para segunda, sexta-feira de agosto. Aí foi ordenado diácono com os demais, e depois, no dia 12 de dezembro de 97, aí eu fui ordenado, eu e mais um, que é o Padre Wilson. Fomos ordenados na igreja ali ao lado do seminário mesmo, onde eu já participava também, antes de entrar no seminário. E os demais, cada um escolheu a sua paróquia para ordenação. Nossa Senhora de Guadalupe, ela marcou um pouquinho, porque na minha época, na teologia, nós tínhamos o estudo da parapsicologia. E quem dava a aula toda semana era o Padre Quevedo. E ele falava que para a parapsicologia, a única Nossa Senhora, a única manifestação de Nossa Senhora verdadeira, que a parapsicologia aceita e a ciência aceita, é a de Nossa Senhora de Guadalupe. Falou que aquela lá não deixa nenhuma dúvida de que realmente houve a manifestação de Nossa Senhora de Guadalupe e a vontade de Deus, a construção do santuário lá. Aí até ele brincava, as outras, bobagem, as outras, ilusão ótica, as outras, tem a força da fé, né? Porque o que move as pessoas e o que as leva a conseguir o milagre é a fé. Se a pessoa tem a fé, consegue. Falou, mas é só Guadalupe. Então nós, com ele, naquele 1 ano e meio, nós estudamos muito sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Ele, inclusive, tem um livro que conta a história, conta tudo isso, né?
Então a gente já tinha assim, uma certa devoção com Nossa Senhora. E como ele deu a oportunidade para escolher uma data no mês de dezembro, esse também, que foi ordenado comigo, era muito devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Aí nós escolhemos essa data. No final da ordenação, nós fizemos uma pequena encenação com o índio João Diego, as flores que caem, a marca nos olhos. Foi uma homenagem muito bonita que nós fizemos, né? A gente vê que tudo é no tempo de Deus mesmo, não adianta. Não adianta a gente querer forçar a barra, se precipitar em nada. Vamos caminhando, vamos vendo os sinais de Deus. E ali foi a concretização de algo que eu já sentia desde criança. Então, porque também, né, a parapsicologia fala que a nossa vocação, ela é dada no momento da concepção, né? Então, no momento da concepção, é dado o sopro da vida, e naquele sopro já vem a vocação e a missão que cada um tem que cumprir. Então, quando a gente vai dando, e tem que cuidar da vocação, senão a gente perde a vocação. A vocação, mesmo você não estando no seminário, você precisa cuidando o que você faz, o que você age, as consequências, porque a gente colhe tudo. Então tem que cuidar muito da parte da espiritualidade e do fazer, daquilo que nós fazemos, com quem nós saímos, porque senão pode atrapalhar toda uma caminhada vocacional, né? E Deus também, quando a gente tem essa opção e quer fazer a vontade de Deus, Ele vai dando a graça, né? A graça de Deus para dar o discernimento em todas as situações. Hoje a gente vive num mundo aí que é muito mais fácil para os jovens, para todo mundo. Cada um segue a sua vida e ninguém interfere. Mas naquela época a gente tinha uma pressão muito grande da sociedade, né? Era um período muito difícil, de toda a revolução sexual, de tudo aquilo que se tinha, de toda a liberação, inclusive dentro da igreja. Então a gente precisava manter muito focado para a gente acabar não perdendo a fé. Porque muita gente, naquela época, deixou a igreja porque não aceitou as reformas do Concílio Vaticano II. Aí ela veio resgatando. E Jundiaí era uma diocese muito tradicional e que o bispo Dom Cândido Padim não aceitou nenhuma modernização do Concílio Vaticano II que desprezasse a religiosidade, a espiritualidade dos movimentos e não permitiu que a teologia da libertação entrasse fundo dentro da diocese. Então, uma ONG é uma ONG, um sindicato é um sindicato, igreja é igreja. Aqui não, cada um no seu lugar. E eu acho que isso daí me ajudou muito também, e ajudou a Diocese de Jundiaí, que é uma diocese muito grande hoje, a manter a sua espiritualidade, né, e os seus valores humanos e valores da igreja também. Então, lá foi o momento em que a gente fecha um ciclo para começar outro, né? Aí o ciclo como padre. E fui nomeado para ser vigário de uma cidadezinha próxima, ali de Jundiaí, Itupeva. Fiquei lá por 1 ano, mas sempre com aquele desejo, né? Não vou voltar mais no seminário, não visito, agora passei por isso, acho que não volto nunca mais. E aconteceu que 3 anos depois de ordenado, nós estávamos numa reunião de padres e o bispo disse: a gente precisa de alguém para ficar no seminário de segunda-feira, que é o dia da folga do reitor. E era o dia da minha folga também. Aí perguntou para o reitor disse: pode ser qualquer padre que o senhor indicar. Ele olhou assim e falou: pode ser o padre Vladimir. O senhor aceita? Eu falei: eu aceito, né? Tá convidando, né? Mesmo não querendo muito, né? Aí eu comecei toda segunda-feira, ia no seminário, das 2 às 22 horas. Aí fui convivendo com os jovens, vendo as dificuldades deles, acompanhando. Aí acabei ficando no seminário como reitor. Aí o reitor de lá foi convidado para fazer uma missão em Marabá, no estado do Pará. E aí o bispo chegou e falou assim: eu tive pensando para ser reitor por 2 anos só.
depois volta para a paróquia, o padre Vladimir. Aí eu falei, bom, aceito, porque se a gente fala sim para a ordenação, na ordenação a gente fala sim para tudo aquilo que a igreja pedir, né? E estava pedindo por 2 anos, aí eu aceitei, fui morar no seminário como reitor. E o reitor voltou de Marabá e pediu para o bispo para não retornar na função de reitor, que ele gostaria de ter uma paróquia, tudo aquilo. Aí então eu fiquei como reitor do seminário, como vigário paroquial da igreja ali ao lado, como diretor nos finais de semana do movimento de cursilhos de cristandade. E o bispo me convidou, eu era diretor da escola diaconal na época, aí o bispo me convidou para ser o vigário-geral da diocese. Quando ele me convidou assim, eu também assustei, né? Porque nunca tinha pensado em nem ser reitor, nem vigário-geral, né? E aí ele falou, vou te dar um tempo para pensar tudo, mas estuda o direito canônico, estuda o que faz um vigário-geral, aí você vem, a gente vai acompanhando, vai tirando as dúvidas. E foi uma surpresa para todo o clero, porque eu era um padre relativamente novo ali, né? 8, 9 anos de ordenado, tinha padres muito mais antigos, que tinham estudado fora. E até no jornal da cidade de Jundiaí, como eu era vigário na cidade de Várzea Paulista, saiu assim, sai da Várzea o vigário-geral de Jundiaí. Então foi uma coisa que ninguém esperava, né? E todo mundo assustou. Quem é ele? Por que veio? Por que foi escolhido? Toda aquela situação. Aí eu continuei como aí de vigário passei a ser pároco, né, dessa paróquia, e reitor do seminário, diretor da escola diaconal e vigário-geral. Então tinha diversas funções dentro da diocese. O que sempre me marcava muito era participar dos cursilhos de cristandade. Nós tínhamos 4 masculinos, 4 femininos, ainda tem até hoje. Começa na quinta-noite, sexta, sábado e domingo. E eu procurava, na medida do possível, ficar o tempo todo no cursilho. Eu sempre, sendo pároco, eu tive um vigário paroquial e o vigário assumia para mim esse final de semana do mês. E o cursilho é algo de extraordinário, porque cada cursilho a gente vê o milagre de Deus acontecendo dentro da casa. Porque os homens e as mulheres chegam totalmente perdidos, com uma fisionomia muito abatida, com o coração cheio de desesperança, vão lá como a última tábua da salvação. E chegam lá e a gente vai percebendo como que a coisa vai acontecendo, os testemunhos dos cursilistas, tal, e no sábado à tarde acontece a grande transformação mesmo. Então todo o cursilho tinha alguém que me marcava muito. De estar fazendo, você vê como que Deus pega a gente sempre na esquina, né? Parece que tudo aquilo que a gente não quer e não gosta muito, é para lá que Deus encaminha a gente, que é para a gente amadurecer. Isso aconteceu quando eu fui ser vice-reitor do seminário. No começo foi difícil, depois fui percebendo. Quando fui ser vigário-geral, porque nunca pensei em ser vigário-geral, desde a época de estudante, o que eu queria era ser pároco e trabalhar nas comunidades da paróquia, celebrando nas casas, nos bairros, nas escolas que eram permitidas. Esse era o meu objetivo, o que eu pensava seria isso. Tanto é que na parte de direito canônico, quando eu fiz o estudo de direito canônico na faculdade, nunca aprofundei nessa área administrativa da igreja, porque eu falava, não, isso eu vou ser pároco, eu não vou entrar nessa linha mais administrativa, né? E aí também foi muito difícil, né? Porque o vigário-geral você tem que... Jundiaí é uma cidade muito grande, todo ano eram transferidos 20, 22 padres, todo ano. Então tinha que fazer aquela
aquele meio de campo durante o ano para ver para onde ia, para onde não ia, um não queria, outro não queria, para apresentar uma lista para o bispo dava uma olhada e ia para o conselho de presbíteros. Então era uma situação bem delicada, tem que ter todo um jogo de cintura para não se queimar assim diante do clero, diante dos padres, né? Mas graças a Deus, os padres de Jundiaí aceitaram bem, me ajudaram bastante também. E também na escola diaconal tem a questão dos padres que indicam os candidatos, às vezes eles precisam ser cortados, né? Tem pressão, tem tudo isso, então tem que saber lidar ali com o que vai acontecendo. Ah, sim, ajudou, né? Ajudou porque na empresa é assim também, né? Você tem as metas, você tem o que precisa, tem as pessoas que trabalham com você e você precisa equalizar as coisas ali, né? Foi muito bom, deu uma visão muito grande de igreja, de tudo, né? Como reitor do seminário também, a gente tinha uma comissão, eu convidei pessoas da sociedade ali, né? Empresários, comerciantes, uma médica. Aí nós fizemos assim uma administração no seminário da parte econômica e da parte de construção, de benefício e tudo isso, graças a esse diálogo com essa comissão, né? Que se não tivesse passado pela empresa, certamente não teria, né? Eu enxerguei a importância, mas acho que ainda pode ser diferente. Porque no seminário limita muitas pessoas, né? Elas não são praticamente aquilo que elas são, né? Elas são aquilo que a igreja espera, que o reitor espera. Talvez, num futuro, se cada paróquia pudesse acolher um seminarista, ter um bom padre que acompanhasse, eles fariam a formação numa faculdade, sim, tudo, né? Precisaria rever um pouquinho, porque tira um pouquinho da espontaneidade dos jovens, os jovens muito juntos ali acabam tendo o mesmo pensamento. Eu acho que se fosse um pouquinho mais diversificado, pelo menos a filosofia, né? A filosofia um pouquinho fora, mais com a família, ou acompanhados em casas menores, né? 2, 3 em cada casa e cada um. Porque eu vejo assim, tem jovens hoje que vêm estudar aqui na USP. Ele acaba o ensino médio, vem para cá, vai morar numa república e vai ter um curso de formação. Químico, engenheiro, médico, advogado, e está ali sozinho e se vira, se forma, né? Então, eu acho que esse jovem que faz uma faculdade fora, ele tem uma experiência de vida para depois desenvolver o ministério melhor do que quem já termina o ensino médio e entra na linha do seminário, né? Porque ali no seminário você tem tudo, né? Às vezes o seminarista nem sabe como preencher um cheque, o que custa uma dúzia de frutas, o que custa um vaso, e depois vai para a paróquia também, pode levar isso para a paróquia, essa facilidade, e vai levar um tempo depois para aprender a administrar a paróquia, né? Que vai vendo que as coisas não são assim. Você tem que trabalhar muito, tem que ter um bom trabalho pastoral, para que você também tenha a manutenção da paróquia, né? Esse retorno que vem através do dízimo é fruto de uma ação de evangelização e de pastoral. Eu acho que o jovem amadureceria um pouco mais, mas não é este o pensamento da igreja, né? Nem com o Papa Francisco, que nós somos 2, 3 vezes em visita lá. A linha sempre é manter essa formação e até que rígida, né? Manter essa formação. E quem se adapta, se adapta. Quem não se adapta, sai, faz uma experiência, depois que amadurece e volta, né? Mas eu vejo qualidades de quem entra com um pouco mais de idade no seminário do que com quem entra agora, né? Direto do ensino médio. Como reitor, eu às vezes tinha dó até deles, porque é realmente muito pesado, mas sempre apoiava, animava. Isso passa, é um período da etapa da vida de vocês, né?
Mas tinha hora que a gente ficava um pouquinho sentido, sim. Eu era administrador de Jundiaí e tinha um padre também, que era administrador em Franca, nós fomos juntos. Aí lá nós passamos por todos os dicastérios. Dicastério é praticamente uma prefeitura, onde tem o prefeito de cada dicastério. Ele representa o Papa em cada área, né? Na área da liturgia, do ecumenismo, da comunicação, do diálogo interreligioso. E lá é uma grande sala, tem praticamente 40 cadeiras, em cada cadeira tem um microfone na frente, o cardeal, o prefeito, fica na frente, ele faz uma explanação de uma hora e pouco, mais ou menos, do que o Papa pensa, de como as dioceses devem caminhar. Aí depois ele deixa aberto para cada bispo fazer uma pergunta, para ele concluir ali, né? Depois teve o encontro pessoal com o Papa Bento XVI. Aí o Papa, quando eu cheguei, levantou, me acolheu, sentou na cadeira, abriu o mapa mundi e falou assim: onde fica a diocese de Jundiaí? Eu peguei e falei: fica aqui. Não olhei muito, só para falar, fica aqui, no Brasil, né? Não sei que parte do Brasil que eu estava apontando. Aí ele colocou o óculos e levantou para ver onde ficava o estado de São Paulo e a diocese de Jundiaí. Aí eu falei, nossa, aí fui lá no mapa, fui me localizando ali, né? Falei, aqui é São Paulo, a diocese faz parte da Grande São Paulo. Na época era da área metropolitana de São Paulo. Aí ele falou, uma região periférica, muita pobreza, né? Falei, tem bastante pobreza na periferia, tudo, mas a diocese de Jundiaí é uma cidade que tem uma per capita muito grande, né? É uma classe média, não é uma cidade que tem muitas empresas com muitos funcionários, são 1.700 empresas, mas de tecnologia, empresas de ponta. Aí perguntou como era a juventude, se participavam da igreja, se davam testemunho, se tinha coroinhas, acólitas. Eu falei, tem coroinhas, homens e mulheres. Aí ele falou assim, mulheres? Eu falei, mulheres, mas elas ficam no altar? Eu falei, ficam. Já é uma tradição lá da diocese e no Brasil de coroinhas, homens e mulheres, desde a minha época. E são muitas, eu falei muitas, e são muitas e são bem espertas, auxiliam bastante, participam. Aí ele perguntou também se tinha ministro extraordinário homens e mulheres, quantos tinham, a quantidade de vocações, a quantidade de padres, os problemas sociais ali da diocese, né? Na época já era, né? A droga, a violência infantil, a violência contra a mulher já existia também. Aí ele disse assim, não desanime, persevere, motive sempre as pessoas, leve uma palavra de esperança e o que precisar conte com a gente aqui, que nós caminhamos em comunhão, que a Diocese de Jundiaí possa desenvolver mais o apostolado com testemunho de vida concreto, que não seja só a fé dentro da igreja e a vida à parte, sem coerência. Tá bom, aí agradeci, ele abençoou uns terços e voltei, foi um encontro muito bom. Isso daí foi em 2010. Aí voltei para Jundiaí, em 2010, em 2011, foi eleito o novo bispo de Jundiaí. Eu fiquei um ano, exatamente como administrador diocesano. Aí veio o Dom Vicente, eu pensei, agora o Dom Vicente chegando, eu vou pedir para ele para ir para uma paróquia e tocar a vida como pároco e levar as comunidades que a paróquia tem, né? E pensei nisso. Aí conversei com alguns bispos, que eu fiz bastante amizades, né, nessa visita de Limno. Eles falaram, normalmente é assim mesmo, quando chega o bispo novo, ele escolhe gente nova e começa tudo diferente. Porque cada um tem uma linha de pensamento, tal.
e você já está há muito tempo, já há 5 anos com o Dom Gil, provavelmente vai acontecer isso mesmo. Aí quando o Dom Vicente chegou, ele disse assim, então, você continua nos cargos e tal? Eu falei, não, o senhor fique bem livre, né? O senhor pode me dar uma paróquia para me ser pároco com o vigário e sair das funções, e o senhor nomeia padres que o senhor está conversando com cada um, que o senhor tenha mais afinidade, mais abertura, tudo isso, né? Aí ele falou, realmente você não me conta muita coisa, não. Eu falei, então fique à vontade, né? E aí ele foi visitar a minha paróquia, viu a paróquia, foi no seminário, viu como que eu atendia lá, ele falou, olha, é melhor manter assim, está bem estruturado, vamos manter, depois com o tempo eu vou mudando. Aí depois de 2 anos que eu recebi o comunicado da Anunciatura, né? Dom Lourenço Baldisseri, que ligou e falou, precisamos conversar, venha para a Anunciatura no dia 8 de dezembro, 10 horas da manhã. Aí falei com o Dom Vicente, ele falou, você vai ficar livre para falar sim ou não para aquilo que ele falar, pode ser que você vai estar recebendo o relatório que você fez de Roma também, com os devidos comentários, né? E orientações, fique livre para você, não comente com ninguém que está indo para lá. Aí fui, cheguei de manhã lá, às 9 horas, fui para a Anunciatura, aí Dom Lourenço, a secretária me atendeu e falou assim, um minutinho só que o seu Núncio já vai atendê-lo. Aí foi interessante como que foi o convite. Aí entrei numa sala, tinha uma grande poltrona assim, vermelha, com 3 degraus assim, também de carpete vermelho, um tapete vermelho, uma mesa com 8 cadeiras e uma cadeira ao lado assim, que eu fiquei nessa cadeira, né? E ele virou assim, abriu o papel e falou, o Santo Padre está nomeando o senhor para bispo de Cita, na África, e bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo. O senhor aceita ou vai dizer não ao Papa? Aí ele falou isso e eu fiquei, porque foi muito direto, eu pensei que fosse ter uma introdução ali, né? Ele falou, um minutinho, toma um cafezinho que ajuda a pensar. Aí já entrou uma senhora com uma bandeja de café, serviu o café, ele tomou. Ele falou assim, então, o que eu respondo para o Papa? Aí eu falei, bom, eu pensei ali, como que eu vou voltar agora para Jundiaí falando não para o Papa, né? Aí falei, Aí falou, eu sei que eu não tenho condições, tem muita gente com mais formação teológica, tem muita gente que tem mais experiência pastoral, mas o senhor conhece o meu currículo, que deve ter vindo para cá. Se o senhor encaminhou para lá e o Papa, sim, ele escolheu entre 3 candidatos, escolheu o senhor para ser o bispo auxiliar de Vitória. Falei, bom, então eu aceito. Ele falou, tá, então pode se dirigir para a sala ao lado, você vai ter uma caneta e um bloco de papel, redija com a própria mão a carta que aceita e que se coloca à disposição do Papa. Aí saí, fui para a sala ao lado, falei, nossa, como que eu vou me dirigir ao Papa? Aí pensei, acho que levei uma meia hora para escrever. Aí escrevi, aí já entrou o secretário dele e disse assim, podemos retornar para a sala, a gente conversa um pouquinho, você também pode ir para a Capela do Santíssimo, e o nosso almoço com o Núncio será às 13h30. Aí quando eu voltei para a sala que eu estava com o Núncio, já tinham tirado a cortina, tinham tirado a cadeira, tinham tirado o tapete, a mesa estava simples, tinham tirado a cadeira que eu tinha ficado, já tinham modificado totalmente a cadeira. É um convite assim bem formal, foi muito bonito aquilo lá. E a hora que eu voltei, falei, mas foi aqui que eu estava mesmo com o seu Núncio? Não, foi aqui e tal. Aí fui para a capela, quando eu cheguei na capela que caiu a ficha realmente, né? Como que eu vou fazer tudo isso, né? E a gente coloca a pobreza da gente a serviço e
conta com a graça de Deus e com a ajuda dos padres também, né? Que a gente não faz sozinho. E conta também com a ajuda dos bispos, né? Qualquer coisa liga para um bispo, conversa, pergunta, né? Aí que veio realmente toda a história ali na frente, né? Desde o nascimento, tudo aquilo lá, né? Como foi passando, a proteção de Deus para não cair nisso, não cair naquilo. Como que ele foi conduzindo mesmo para chegar ali até aquele momento, né? Foi 2021, né? 21. Aí já retornei para o estado de São Paulo, né? Aí já tem mais ou menos a caminhada igual da Diocese de Jundiaí, né? É mais envolvimento com os movimentos pastorais, serviços, mais uma vida dentro da igreja, celebração de missas. Tem muitas missas aqui na Diocese, com uma participação muito boa. Agora, aqui a população é de 275 mil habitantes, da Diocese de Lorena. E praticamente caminham na igreja 33 mil fiéis. E a entrada do dízimo aqui, proporcional com a população, com a faixa da população, é razoável. Então a gente caminha com um povo generoso que doa aquilo que pode, mas que as entradas são sempre muito contadas, né? Não é de você sobrar dinheiro para investir, para doar, para missões fora, não. É sempre contadinho. E eu percebi também que as congregações aqui caminham assim, a própria Canção Nova também, caminha assim, mês a mês, para fechar, né? É a nossa realidade daqui. Mas o que difere bastante é a participação nas missas e o voluntariado que a gente tem aqui na Diocese. Na Catedral, por exemplo, são 4 missas diariamente e sempre com muita gente. E sempre com cantores, leitores, pessoas ali no presbitério, né? Como ministros, tudo. Que lá a gente não teria condições de ter toda essa dinâmica, né? De participação. Então, eu não tenho muita facilidade para comunicação, não. É que quando eu fui na visita de Límina, nós fomos no dicastério das comunicações, e lá eles falaram que seria bom os bispos entrarem nas redes sociais, né, no que tinha na época, era passar por e-mail, grupos de e-mail, cada 49, o Face, que estava começando, não se tinha muitos meios de comunicação. Eu não tinha facilidade também para isso daí, mas comecei. Então fazia mensagens diárias, mandava pelos e-mails que eram cadastrados, 49, se não 50 dava spam, aí foi crescendo. Aí depois me ensinaram a mexer no Face, né? E tinha pessoas que ajudavam, tudo, e fomos fazendo algumas matérias, alguma coisa. Aí quando fui para Vitória, fiquei totalmente fora dos meios de comunicação. Quando eu fui para a Colatina, aí sim. Aí eles falaram, não, entra, a gente ajuda a fazer o Face e tal. Aí eu abri uma página no Face, no Instagram, logo que veio o TikTok também, mas o TikTok, a criançada começou a entrar e tinha muita bobagem no TikTok. Então eu achei que não ajudaria muito. E aí nós montamos lá em Colatina a Rádio Web Colatina. Montamos um estúdio muito bom lá na Cúria, ficava próximo da minha sala, então ia lá, falava, tinha o Evangelho do dia, aí comecei assim, mas não tenho assim essa facilidade de comunicação, de ser pego de surpresa e já desenvolver alguma coisa. Gosto sempre eu tenho mais facilidade para escrever. De escrever, ouço uma ideia aqui, outra ali, anoto, depois faço o texto. Eu acho mais fácil. E aqui para mim foi difícil, porque tem a Canção Nova, né? Televisão que sempre chamava ali e tal. A Rádio Canção Nova também. A Rádio Aparecida também sempre liga. O que está acontecendo na Diocese, fatos, tal, né?
Mas não tenho essa grande facilidade, não. Vou fazendo aquilo que é possível. Aí logo que eu cheguei aqui, eu atingi 100 mil no Face e roubaram minha página. Aí fizemos um processo, não caminhamos muito porque envolve um pouquinho de dinheiro também. Aí continuei com os que sobraram. Então, praticamente eu não tenho amigos que nem eu tinha lá no Espírito Santo, né? Tinha muitos amigos lá das comunidades de base, então eu fiquei meio sem comunicação com eles, porque depois eu estando aqui, quem é de lá não vai acessar o meu Face, eles querem acessar o Face da Diocese, né? Mas aqui foi crescendo também, estamos com uns 95 mil mais ou menos. Exato. Não, cada paróquia tem uma PASCOM, eu acho que elas estão indo muito bem. Elas têm a sua página no Face, no YouTube, no Instagram. Por isso também que a minha página está meio estabilizada, porque cada paróquia já tem a sua página. E as paróquias estão investindo na comunicação, com aparelhos, com transmissão da missa, também fazendo entrevistas assim à parte, fora da igreja. Eu vejo nas paróquias que eu vou aí, quem tem Face, quem é meu amigo não tem, quem quer ser para levantar a mão, mas não acessa a minha página. Por quê? Porque vai sair na página da paróquia. Então é mais fácil ali estar a vida deles, o dia a dia deles. E aqui mesmo, né, a Santo Antônio, né, com vocês da PASCOM, tudo que vocês investiram aqui, estão investindo, né? E eu acho que o caminho é esse mesmo, porque você pode acessar a qualquer momento, estando caminhando, estando dirigindo, no ônibus, você acessa. Se você está em casa, na missa que está sendo transmitida, você para naquele momento. Eu acho que realmente os jovens encontraram um bom caminho de evangelização, um caminho sadio e um caminho que produz muitos frutos. E que deve caminhar por aí mesmo, né? Eu tenho notado que nos últimos 2, 3 anos tem melhorado muito aqui na Diocese. E os encontros da PASCOM também que são realizados, né? Tem produzido muitos frutos. A fake news é um crime, né? É um crime e moralmente não é aceito, a igreja também não aceita. E a gente não deve produzir fake news dentro da igreja. A inteligência artificial ajuda muito, porque você acessa a inteligência artificial, você dá um assunto, mas você precisa colaborar com o assunto. Então, para você acessar a inteligência artificial, você precisa ter um bom conhecimento daquilo que você quer, por exemplo, da parte de religião, vamos supor, estudo da Bíblia. Você tem que conhecer bem a Bíblia, você pode acessar aquilo lá, mas sempre corrigir, porque tem muita coisa que sai errada. E vai colaborar no que de você? Em alguma informação que você não tem e que ela lembrou ali e que depois você pode pesquisar nos livros, né? Seria bom se a inteligência artificial fosse só sobre a igreja, documentos da igreja e a igreja que produzisse. Mas da maneira que ela sai às vezes até com ideias cristãs que não condiz com a... Então, para você ter um bom texto no IA, você deve fazer o quê? Você deve colocar a citação bíblica, o documento da igreja, que fortalece aquilo, uma citação do Vaticano II, aquilo que você pensa, para te ajudar no texto e em que ele pode colaborar, em que a inteligência pode colaborar a mais naquilo lá. Sempre dando citação bíblica, porque se ela tem aquela citação, ela vai pesquisar. Se ela não tem, ela não pesquisa. Agora não pode chegar lá e falar, explique o livro dos Atos dos Apóstolos e deixar a inteligência fazer tudo, né? Aí sai muita coisa errada. Eu já peguei bastante coisa errada. E ela mesmo dando referências. Não confiar na referência da inteligência, porque ela chuta alguma coisa lá que tem e não aprofunda muito o tema, então você deve sempre questionar e o que sair de novidade você sempre consultar. A igreja tem o dicionário bíblico, tem tudo isso, vai lá, consulta, vê,
porque, infelizmente, eu já vi muita coisa errada. Eu poderia citar 2 momentos importantes que marcou muito. Foi na visita ad limina que eu fiz com o Papa Bento XVI como administrador diocesano, a maneira como ele me acolheu quando eu cheguei na sala. Ele tem assim um sorriso, uma energia, alguma coisa assim muito boa, muito cativante. Ele é uma pessoa bondosa mesmo. E ele acolhe e olha nos olhos. E ele transmite muita segurança. E também você tem que falar com ele a verdade, porque se você desviar um pouquinho, querer assim embelezar a situação, você não consegue, pelo carisma que ele tinha. Eu achei que isso daí me marcou bastante. De uma simplicidade profunda, de um acolhimento profundo. Imagina, 20 minutos ouvindo o administrador diocesano para saber os problemas da diocese, da periferia, de tudo aquilo ali, né? Então, a capacidade e a inteligência dele, depois de ouvir todos os bispos do estado de São Paulo, de fazer uma síntese e falar durante uns 50 minutos, por escrito, né? Orientando a caminhada da Igreja do estado de São Paulo. Então, realmente é formidável. E a outra foi quando o Papa Francisco veio no Rio de Janeiro, no Encontro Mundial da Juventude. Na hora que nós subimos assim no altar, ver aquela multidão de pessoas, eram mais de 3 milhões de pessoas que estavam lá para ouvi-lo, para acolhê-lo, e aquela alegria. E é um carisma do Papa Francisco diferente do Bento. O carisma do Papa Francisco é assim, aquele sorriso, não só acolhedor, um sorriso de felicidade dele. Assim, de falar, nossa, mas nunca vi tanta gente junta, né? Tantos jovens vibrando. E depois, nós almoçamos umas 2, 3 vezes com o Papa, a simplicidade dele também. Sentado na mesa, comendo aquilo que os paroquianos levaram, o que prepararam, um almoço muito simples. A alimentação dele foi muito simples e descontraído, falando de tudo, conversando, rindo, dando gargalhada. E desta maneira que ele foi aqui, quando nós fomos depois na visita, aí você vai para a formação de bispos novos, primeiro encontro, segundo, retiro jesuíta, a gente sempre tinha um encontro com ele também, um almoço da mesma maneira, acolhia sem formalidade nenhuma, perguntando do Brasil, do futebol, e aquele alto astral sempre. E quem trabalhou com ele falou que era sempre assim, de manhã à noite, atendia as pessoas no corredor, resolvia os problemas e ia em frente. Foi pessoas diferentes, mas os 2 papas muito cativantes. Eu já tenho meu convidado especial. Seria São Bento. São Bento, desde não sei quando que eu faço a oração de São Bento e sinto que ele é um santo que realmente nos liberta da ação maligna, que ele está ali sempre intercedendo pela gente. Eu sinto ele muito próximo. E mostrando o que é ação maligna e o que é uma boa ação, e que a gente não basta apenas deixar de praticar o mal, mas a gente deve começar a praticar o bem. Então, eu fazia tanto a oração de São Bento, sempre ando com a medalha, e também coloco a medalha grande em casa. Inconscientemente, eu já ia rezando. A cruz sagrada seja minha luz, não seja dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Aí tem alguma pessoa que a gente fica sabendo, tem algum problema, alguma dificuldade, ou até dificuldade de relacionamento. Então, por exemplo, você
a cruz sagrada seja a sua luz, não seja o dragão seu guia, retira. Aí, automaticamente, mesmo dirigindo em algum lugar, inconscientemente eu já trabalhava isso. E sempre que atender alguém também, dava a bênção de São Bento, e quando saía, ia para a indústria, para comércio, até em consultas médicas, assim, eu falava de São Bento, para ter a intercessão dele ali naquele momento. Não sei como começou, mas começou um dia. Para São Bento, qual pergunta que eu faria para São Bento? Por que que Deus não intervém e acaba com essas guerras no mundo? Que é uma vergonha, né, para toda a humanidade, essas guerras que tem. Por que que não intervém logo, né? A gente está rezando há muito tempo já, né? Para o fim das guerras, né? A invasão que está tendo lá de Israel, Ucrânia, né? Tanta gente morrendo lá, né? E por que que não acaba? Quando vai acabar isso? Precisa ter uma intervenção logo de Deus. Já que humanamente a gente não encontra pessoas que consigam construir essa paz, porque estão envolvidas com o dinheiro, estão envolvidas com o poder, com o status, agora terras raras, petróleo e tudo isso, quem manda é o dinheiro, o Deus está sendo o dinheiro. Essa é a grande verdade. E não querem a paz. Morreu 1000, vai nascer 2000. Deu baixa no quartel, morreram pela pátria. E precisaria, eu acho que a gente tem que rezar mais para que Deus intervenha aí. É uma intervenção divina mesmo, porque humana, eu não estou tendo muita esperança, não. Aconteça o que acontecer na nossa vida, Deus em primeiro lugar. Fiquei aborrecido, não esperava esse acontecimento, essa doença, esse desemprego. Deus está presente em todos os momentos e nesta situação. E para esse momento, Deus vai te dar uma graça para você enfrentar e resolver essa dificuldade. Devemos caminhar sempre nessa confiança em Deus, que Ele nunca nos desampara. Mesmo quando a gente se afasta pelo nosso desânimo, pelo nosso pecado, Ele está sempre de braços abertos, nos chamando de volta, nos colocando de pé, nos encorajando para que a gente siga firme, para que a gente siga com Ele, porque Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte e vai nos ajudar a vencer também as nossas dificuldades. E colocar sempre, né, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Às vezes a gente se fecha numa ideia, eu quero, mas não se abre a graça de Deus. E às vezes o que Deus está esperando de você é uma outra coisa. E quando você diz sim, as portas vão se abrindo, os obstáculos vão caindo e a gente vai conseguindo vencer. Queira Deus que possamos vencer essas guerras que existem no mundo hoje. Deus está sustentando esses flagelados, Deus está apoiando, Deus está ao lado, mas está querendo também o fim delas, porque o mal não vem de Deus, o mal vem do pecado humano. E queira Deus que eu e você sejamos sempre libertos da ação maligna, libertos do mal e caminhemos sempre na proteção de Deus.